Pessoal, enquanto eu estiver apresentando, eu não consigo ver o chat. E aí, então, eu preciso que, se tiver perguntas, alguém fale para mim, por favor, as perguntas, tá bom? E Sabrina, tudo bem com vocês? Espero que também. Bom, vai ser uma doideira até todo mundo entrar, para lá e para cá. Mas hoje eu vou começar primeiro falando um pouquinho do primeiro bimestre, da minha experiência com o primeiro bimestre. E eu gostaria muito que nós estivéssemos numa aula normal para eu poder também ouvir as experiências de vocês do primeiro bimestre. Eu acho até que vocês têm mais experiência com o ensino remoto do que eu. Porque. Deixa eu checar aqui se o áudio. Ah, tá. Porque acredito que muitos de vocês fizeram aulas, né? Claro, não tinha Moodle, eram outros recursos, mas acabaram fazendo aula, pelo menos um tanto, do ano passado. Enquanto que o ano passado eu estava afastada para fazer a pós-graduação e eu só via o ensino remoto de longe, né? Então, no fundo, esse primeiro bimestre foi para mim um grande laboratório, né? Uma experiência nova. E aí eu pude, no final dele, pensar as coisas que deram certo e as coisas que não deram tão certo. Só um minutinho. Bom, e aí eu acho que, de maneira geral, até pelo esforço de vocês, e inclusive até parabenizei principalmente no primeiro Log B, que tinha muitos estudantes que entraram depois, né? Alguns entraram já no fim do bimestre e acabaram se esforçando. Na verdade, foi um esforço bem grande para conseguir fechar e ter as notas. Então, acho que, de forma geral, deu certo, no sentido de que eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de literatura, o que refletiu até certo ponto nas notas. Então, as dificuldades foram mais individuais, né? Para uma visão de professor, é assim, quer dizer, se você tem 50%, por exemplo, de uma sala que vai mal, que não conseguiu, é porque o problema foi realmente da maneira como a aula foi dada, foi ministrada, como o conteúdo foi trabalhado. Mas se você tem uma grande maioria que foi bem, mas você tem problemas individuais, então a gente tem que pensar que a aula, né, o curso teve um bom andamento, mas teve problemas individuais. Que, claro, a gente tem que prestar atenção e também tentar que isso não aconteça novamente. Agora, mesmo assim, mesmo olhando para o todo e achando que foi bem sucedido o primeiro bimestre, eu, como professora, fiquei com muitas inseguranças. E acho que é normal do fato da gente não poder se ver, da gente não estar junto, enfim, dessa coisa de ensino remoto. Então, eu tive dificuldades de controle de participação. É claro que essa questão de o tempo todo, isso que menos aconteceu foi no primeiro log A. Mas no primeiro log B, em especial, e no primeiro de redes, tinha sempre alunos novos entrando. E aí foi muito difícil para que eu conseguisse controlar a participação, a frequência, até mesmo as eventuais dificuldades. Então acontece esse outro item aqui. Vocês estão enxergando o meu. A minha tela vai e vem, né? Mas vocês estão enxergando aqui esse Word Sim. aqui? Sim? Então tá bom. Sim, Pro. Tá. Então, eu também tive dificuldades em checar a compreensão e o acompanhamento de vocês, né? É diferente de nós estarmos na sala de aula pelo menos uma vez por semana e eu conseguir olhar para vocês. Às vezes, numa aula, a gente
checa até na carinha, né? A cara da pessoa é de dúvida ou de entendimento, né? Então, muitas vezes vocês estão trabalhando sozinhos de um lado, eu sozinha do outro, e eu não consigo ter aquele acompanhamento do que está acontecendo, né? Às vezes, uma dúvida a gente pode checar no processo, e o ensino remoto, ou pelo menos da maneira como nós trabalhamos o primeiro bimestre, ficou mais difícil para eu conseguir fazer esse acompanhamento. Então, por isso, por esses 3 itens aqui, é que eu resolvi para este bimestre mudar, não é um pouco não, mudar bastante a forma como vai ser o andamento da disciplina, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Antes de passar como vai ser o segundo bimestre, eu vou falar só um pouquinho do trabalho, inclusive eu esqueci aqui de colocar um item 3. Então, sobre o trabalho, que sempre na minha disciplina, como a gente lida com texto, né, basicamente, seja lendo, seja na interpretação de texto, seja na produção textual, para mim sempre o trabalho é mais importante que a prova. Né? A prova é um checklist, assim, né, do que aprendeu, é uma compreensão rápida. Mas a avaliação que a gente chama de formativa da minha disciplina é o trabalho. E aí eu percebi algumas questões que eu acho que a gente tem que, assim, não é que está errado, eu considerei o que não foi explicado, justamente agora eu estou pegando tudo isso para passar para vocês. Bom, primeiro é uma questão extremamente técnica, né, que é a entrega como rascunho. Muita gente acabou ficando sem nota porque o trabalho ficou lá como rascunho e não chegou para mim. Né? Eu demorei para detectar esse problema, né? Na verdade, eu detectei esse problema com uma turma de letras. E depois aí eu vi nas turmas de vocês que estava acontecendo o mesmo problema. Talvez esse seja um problema de uma maneira como eu peço a entrega, e aí vocês podem até dizer para mim se é diferente das outras disciplinas. Quem me falou isso também foi uma aluna lá do curso de letras, que o seu é diferente da maioria dos professores. E aí eu comecei a me ligar, eu falei, realmente, eu peço para confirmar a entrega. Quando a gente abre a atividade no Moodle, o professor pode dizer se quer que clique no botão entrega. E eu faço isso que, na verdade, era para facilitar e não para complicar, era para o aluno ter certeza que ele entregou. Aí eu acho que o que acaba acontecendo é que fica como rascunho, né? Às vezes a pessoa insere o trabalho, acha que entregou, mas ele está como rascunho porque não clicou. Eu acho que é esse o problema. Então eu vou, nas próximas entregas que vocês tiverem que fazer, eu vou tirar essa opção. Quer dizer, uma vez que você carregou, ele já está entregue e eu acho que não vai ter esse problema. Mesmo assim, como aconteceu muito no primeiro bimestre, eu já vou alertar vocês de olharem se realmente o trabalho foi entregue definitivamente. Porque senão eu não consigo nem saber de quem que é o rascunho. Porque fica lá, do tipo, tem 3 rascunhos, mas eu não consigo clicar em cima desse número 3 para saber de quem que é. Então, eu não consigo nem falar com a pessoa, nem sei de quem que é o rascunho. Né? Então, é bom checar se foi entregue definitivamente. Tudo bem isso, pessoal? Por enquanto, ok? Deixa eu dar uma checadinha aqui. Olha lá, então, eu fiz isso, né? Tá vendo? Bill, as disciplinas são todas assim? Tem esse negócio, assim, de clicar para entregar ou isso é só a minha mesmo? Umas tem, outras não tem, não sei. Voltando lá. Bom, outra coisa. A proposta do trabalho era para vocês coletarem exemplos de situações de comunicação em que houvesse uso de figuras de linguagem. E a ideia era que vocês realmente pegassem, assim, de fato, de conversas suas com amigos no WhatsApp, sei lá, pegasse de posts que tem no Instagram, no Facebook, eventualmente. TikTok é diferente, mas tem também, né? Tem muitos textinhos lá que são recorrentes no TikTok, né?
ou textos, ou livros que vocês estão lendo, tal. O que acabou acontecendo, e eu acho que isso aconteceu mais nos trabalhos que foram entregues, mas no final do prazo. Então, os primeiros trabalhos que eu recebi estavam nessa concepção. Os últimos trabalhos que eu recebi, acho que na correria, né, na afobação de entregar o trabalho, o que muitas pessoas fizeram? Ah, eu vou colocar aqui no Google metáfora. Aí aparece vários exemplos de metáfora. Ah, vou colocar aqui antítese ou figuras de linguagem. Aí, claro, o Google vai trazer várias figuras de linguagem. Só que isso não é uma forma de eu conseguir avaliar vocês. Porque o que vocês fizeram, aliás, sendo mais rigorosa, eu não vou acusar ninguém disso, mas num momento de maior rigor, isso poderia ser considerado plágio, porque não foram situações coletadas por vocês, foram situações, foram exemplos copiados da internet, e a maioria não colocou uma referência. Aí eu tirei do site e tal. Algumas pessoas até fizeram isso, né? Fica melhor do que não colocar nada. Aí aquele trabalho que era para ser, era muito difícil um ser igual ao outro, acabou acontecendo de vários exemplos serem repetidos em vários trabalhos, porque o Google é meio assim, ele traz, você coloca lá figuras de linguagem, 10 pessoas vão colocar figuras de linguagem, 10 pessoas vão receber os mesmos exemplos. Então, aquele lá vou dar um exemplo rápido, aquele lá do Chico Bento, que fala das cabeças de gado, por exemplo, né? Apareceu várias vezes, né? Então, não era essa a proposta, né? Então, e isso é importante eu dizer, porque agora no segundo semestre, nós vamos fazer análise, eu vou ensinar vocês, lógico, como fazer, mas nós vamos fazer análise de poemas. Alguns poemas que eu estou preparando para vocês são poemas conhecidos, são poemas famosos, vamos dizer assim. E é claro que vai ter uma interpretação na internet. E não tem problema nenhum você olhar a interpretação que está lá. Mas o mais importante é que você faça a sua, até antes de ver a da internet. Porque o que acaba acontecendo e aí, assim, é o que eu falo, muitas vezes a gente vai prestar Enem, vestibular da FUVEST, por exemplo, das estaduais paulistas de forma geral, tem lá uma lista de textos para você ler, né, de livros para você ler, a famosa lista de livros, que, sinceramente, para você ir bem na FUVEST, para você ir bem na Unicamp, na Unesp, você não precisa da minha aula. Não precisa mesmo. Porque o que cai nesses vestibulares não é uma interpretação sua da literatura, é uma interpretação já pronta. E que, inclusive, nós vamos passar por elas. Então, quando você. E aí você não precisa da minha aula para isso. Você pode pegar qualquer site, qualquer cursinho, qualquer apostila de cursinho, que já vai estar lá a interpretação prontinha do que você tem que responder. Agora, o meu papel com vocês é ir para além disso. Porque se a gente vai ler, não vou nem falar da poesia, vamos falar lá do que tá famosinho agora nos nossos grupos de WhatsApp. Se a gente for ler o Dom Casmurro, né, e a gente olhar lá a interpretação dos críticos literários sobre o Dom Casmurro, são interpretações ótimas, excelentes, que eu acho que são legais, que abrem até os nossos olhos para elementos do texto. Professora. Oi. Eu tenho uma pergunta. Tá, só um minutinho, Ana Clara, só um minutinho, deixa eu só concluir. Mas o que é o mais importante é que eu conheça a visão de vocês do texto. Então, assim, o importante é que você me diga o que você percebeu, como esse texto fala com você. Pode perguntar, Ana. Você vai passar, por exemplo, algum exemplar de livro ou disponibilizar tipo, algum livro em PDF para a gente ler referente à sua aula ou o conteúdo que você está passando? Sim. Vou explicar para vocês já como é que vai ser a sequência, tá bom? Vamos lá. Então, ali sobre o trabalho, né, o que é mais importante é que a ideia que vocês, né, estou falando do bimestre passado, mas a ideia principalmente
é que a partir de agora, com os textos que vocês vão trabalhar, que vocês tenham a sua interpretação. É o que eu falei, não é proibido, não é errado a gente consultar na internet. Eu mesma vou falar das interpretações que já são ratificadas, vamos dizer assim, que são as interpretações dos professores da universidade, dos críticos literários brasileiros. Mas, assim, o que a gente vai treinar é ler o poema, saber como se... Agora, no segundo bimestre, como se lê um poema e interpretá-lo a partir das nossas... da nossa vivência com esse texto, e não da vivência dos outros, né? Bom, para o segundo bimestre, então, o que eu vou sugerir para vocês de forma de trabalho? O que vai mudar? Então, para explicar o que vai mudar, eu vou passar aqui primeiro essa referência para vocês. Ó. A nossa disciplina de literatura tem 2 aulas semanais, o que significa 100 minutos por semana, 1 hora e 40 minutos por semana. Contando, a gente teria 10 segundas-feiras, mas a semana passada não teve, então nós ficamos para desenvolver o conteúdo do segundo bimestre. Nós temos 9 segundas-feiras e 1 sábado. Não, no sábado eu não vou dar aula online, tá bom? No sábado eu vou fazer uma videoaula para vocês. Então, isso dá um total no bimestre de 16 horas e 40 minutos. Não é muito para o tanto de conteúdo que a gente tem, que essa é a poesia simplesmente de 1930 até a atualidade. É muita coisa, então eu tenho que fazer uma seleção, lógico. Disso, nós vamos adicionar 4 horas, além dessas 16 horas e 40 minutos, vocês podem adicionar cerca de 4 horas para vocês desenvolverem o trabalho. Que seria o normal, né? A gente tem as aulas, se a gente tivesse no presencial, vocês teriam as aulas comigo lá na escola, eu passaria um trabalho para vocês que vocês não iam fazer na sala de aula, iam fazer fora da sala de aula. Então, eu estou pensando cerca de 4 horas no bimestre, não é semanal. 4 horas no bimestre para vocês desenvolverem o trabalho. Então, como é que fica semanalmente? A ideia é que a gente divida essa carga horária de 100 minutos dessa forma. Toda segunda-feira, nós temos encontro aqui de 40 minutos. O nosso plantão de dúvidas é de 1 hora, das 17 às 18. Então, como que eu vou fazer com vocês para a gente também ter a oportunidade de tirar as dúvidas? 40 minutos aula, que eu vou gravar e depois disponibilizar no Moodle, principalmente para aqueles que não puderam estar presentes na aula online. Né? Claro que a aula online é legal, porque você pode perguntar na hora e tal. Então, depois dos 40 minutos, na segunda-feira, eu encerro... Hoje talvez não dê isso, tá? Porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Mas depois dos 40 minutos, aí eu vou deixar outros 20 minutos de plantão de dúvidas. Depois dos 40 minutos, quem não tiver dúvida nem sobre o conteúdo e nem sobre trabalho ou outras coisas da disciplina, pode sair e viver a sua vida. Quem tiver dúvidas, fica um pouquinho mais, a gente tira as dúvidas e tal. E aí, semanalmente, é assim que eu vou pedir para vocês se organizarem. Além, então, 40 minutos a gente aqui juntos, online, e mais 1 hora, né? Então, atividades no Moodle, 1 hora semanal de estudos. Pode ser, daí vai depender do assunto, vídeo ou texto explicativo, e mais toda semana um exercício que vai valer meio ponto. Vou mostrar para vocês, acho que eu tenho que fazer... Vocês estão vendo aqui o meu Moodle? Alguém fala um sim aí para mim? Sim, Pro. Então tá bom. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se... Cadê o meu... Isso ainda não tá aparecendo para vocês, porque eu, infelizmente, tive uma reunião que eu não sabia que eu ia ter, tinha esquecido, agora à tarde. Então, eu não consegui terminar
de colocar para todo mundo. Por isso vai ficar invisível para vocês por enquanto. Por isso que eu estou mudando aqui. Mas vai ficar assim, ó. Peraí, que eu vou olhar como se vocês estivessem olhando. Se vocês entrarem no Moodle amanhã, hoje ainda não tá assim, se vocês entrarem no Moodle amanhã, vocês já vão ver que essa parte já tá para todo mundo. Tem lá aquela partezinha de avisos, que eu não coloquei aviso nenhum ainda, tá? Formas de tirar as suas dúvidas, cronograma do segundo bimestre, ó. Cada aula que a gente vai ter, o que a gente vai estudar em cada aula. Isso já ajuda você a se organizar, né, para saber qual que é o assunto de cada dia que a gente vai trabalhar, tá bom? De cada semana, ó. Então, hoje, por exemplo, é a apresentação do segundo bimestre e também a gente vai começar a falar sobre a poesia, a introdução. Na próxima semana, vamos falar de rima, metro e das formas fixas do poema. Depois a gente tem, no dia 7 de junho, características da poesia modernista, dessas épocas aqui. Dia 14, características da poesia contemporânea, a nossa atual. E depois a gente tem várias aulas de estudo do poema. Então, a gente vai falar de várias questões do poema, pegando mais poesia dessas duas épocas, mas também de outras, para a gente saber como que se dá a representatividade do negro, como que é a poesia da periferia, a poesia popular, as representatividades da mulher, né, por exemplo, que é muito atual, entre outras coisas, tá bom? Então, cada semana é um assunto que a gente vai fazer do estudo do poema. Isso é o que eu acabei de falar para vocês, como está dividida as nossas aulas. E aqui estão os critérios de avaliação. Então, o que nós vamos ter de avaliação? Se você se organizar direitinho para fazer todas as avaliações por semana, fica fácil, porque os exercícios vão ser avaliações diagnósticas bem rapidinhas. Então, exercícios avaliativos semanais no valor de 0,5 ponto cada um, com o total de 5 pontos. Ou seja, cada semaninha você ganha 0,5 ponto. E é pela entrega. E um trabalho de análise de poemas que vai valer 5 pontos. Esse trabalho eu ainda vou colocar no Moodle, vou explicar para vocês direitinho, né? Então ninguém precisa sair correndo e falar, não tá lá ainda, eu não sei como é que eu vou fazer. Então calma, deixa eu fazer a introdução sobre o que é poesia, como a gente analisa os poemas, que daí eu vou explicar direitinho para vocês como faz o trabalho e inserir aqui no Moodle. Mas, já para adiantar, o que eu vou passar para vocês é uma coletânea de poemas, já que a Ana Clara perguntou, né, se vai ter livro. Como o assunto desse bimestre é poesia, eu estou terminando de fazer uma coletânea de poemas para vocês, que são os poemas que nós vamos ler durante o bimestre. Sem necessidade de ler todos, cabo a rabo, mas alguns nós vamos usar nas nossas aulas e outros vão servir assim. Tem poemas para todos os gostos, de forma que vocês vão escolher 2 que vocês gostem mais e vão fazer uma análise. Um trabalho que vai poder ser feito, né, novamente, individualmente ou em dupla. Aqui, ó, por que não está aparecendo tudo aí? Peraí que... Professora? Oi, pode perguntar. Desculpa, mas sobre os livros, o que você falou que travou aqui para mim, eu não consegui escutar. Não, então, para esse bimestre, como o nosso assunto é poesia, eu não vou passar um livro, um único livro de poesia. Então, eu estou terminando de preparar para vocês uma coletânea de poemas. E tem poesias assim de vários autores. As poesias são de 1930 para cá. Então, eu coloquei assim vários autores, vários tipos de poema, que dessa coletânea, que vocês vão ler ao longo do bimestre, não precisa ler todos, mas quem quiser, ótimo, né? Dessa coletânea, vocês vão escolher 2 poemas, e desses 2 poemas, vocês vão fazer o trabalho que é de interpretação do poema, né? Análise do poema. Mas é isso, ninguém precisa
ficar preocupado Professora, agora. Oi. você vai pegar poemas do Carlos Drummond? Certeza, acho que ele é o primeiro da lista. O Drummond é o primeiro da lista. Pega a máquina do mundo. A máquina do mundo, né? Quem tá falando é o João? É. Então, João. Na coletânea de poemas não tem a máquina do mundo, porém, considerando o seu pedido, eu estou fazendo uma aula especial da máquina do mundo, até porque a máquina do mundo vive caindo no vestibular. Aí sim, hein? Eu gosto bastante desse. Aqui, no dia 21 de junho, que é o estudo do poema As Questões do Eu no Mundo. Esse daqui, As Questões do Eu no Mundo, o cara principal é o Drummond, sem dúvida. Aqui, no dia 28, a gente vai pegar poesia que é antes, poesia do romantismo, e poesia africana e afro-brasileira. Aqui, a gente vai pegar um autor que eu gosto muito, que é o Sérgio Vaz, para falar da poesia da periferia. Estou tentando achar outro que seja legal também. Aqui a gente vai pegar a poesia da Flora Figueiredo, que a Júlia, a estagiária, já falou, entre outras. E aqui a gente vai falar do cordel. Tem um autor de cordel, eu sempre esqueço o nome dele, mas que tá bem. Ele é youtuber também, é bem famoso. Não sei que lá, Bessa, o nome dele, Paulo Bessa, alguma coisa assim. Então a gente vai estudar o cordel mais tradicional e o cordel moderno. Então tem bastante coisa bacana pra gente ver. Oi? Braulio Bessa, pronto. Como? Braulio Bessa. Braulio Bessa, é ele mesmo. Ele mesmo é um dos autores que a gente vai estudar aí no finalzinho do bimestre. Voltando aqui ao Moodle, aí como é que vocês vão encontrar? Cada semana, então, já vai estar lá, aula de 24/5 de 2021. Toda semana vocês vão encontrar. Então, eu vou colocar um tópico por semana. Aí vocês vão ver o quê? Vai ter textinhos sobre o assunto. Então, o assunto dessa semana é a definição de poesia e de poema e os principais gêneros poéticos. Vou falar para vocês ainda hoje disso. Aí tem 2 textinhos aqui que são sempre curtos para vocês lerem a respeito disso. Tem aqui a apresentação que eu vou usar na aula, que vai ser essa daqui, Eu vou usar essa apresentação daqui a pouquinho para vocês e é ela que vai aparecer. É essa que tá aqui. E eu ainda não lancei, vai ter um exercício, que é aquele exercício que vale meio ponto. Meio ponto e frequência. Então, fazendo o exercício, olha só que beleza. É tipo fazer aquela moedinha caindo. Plim! Meio ponto, 2 presenças. Cada semana é sempre assim. Meio ponto, 2 presenças. Meio ponto, 2 presenças. Então, organizando direitinho, né? 1 hora que eu tô, assim, se passar também, pessoal, se tiver um pouco exagerado, vocês me avisem no plantão. Fala assim, olha, professora, aquela aula lá do dia 24, texto que você colocou, mais o exercício, não deu para fazer em 1 hora. Eu precisei de mais, aí eu vou ajustando também, tá? Mas normalmente eu coloco textos curtos, o exercício é bem objetivo também, que é para vocês conseguirem dar conta disso daqui em 1 hora. Então, toda semana a gente vai fazer isso. 40 minutos de aula online, 1 hora de trabalho com o Moodle. Né? Então, eu lendo textinho. Aqui a apresentação é mais uma referência, né? E claro, eu vou colocar aqui também o link para a aula. O link para a aula, às vezes, demora um pouquinho, porque a aula é longa e eu tenho que subir a aula pro YouTube. Agora eu tô virando youtuber, vou ter um canal agora. Então eu vou subir a aula para o YouTube, gerar o link lá para colocar o link para vocês aqui da aula online. Então, como ela é grande, demora um pouco. Né? Tem que ser no momento em que o computador vai estar tranquilo aqui para funcionar a internet, para subir a aula lá para o YouTube e aí eu conseguir gerar o link para vocês. Mas ao longo da semana
eu coloco o link, tá bom? Só um minutinho, gente, que tá batendo na minha porta aqui. Você esqueceu o seu celular. Caiu no lugar. Foi a última tentativa aqui na mochila. Então, pessoal, então é isso. Aí no Moodle vai ter isso, né? Textinhos, às vezes é uma videoaula, às vezes é um vídeo que eu achei aí na internet, falando, né? Dando explicações sobre o assunto daquele dia. Mas se eu usar a apresentação na aula, eu vou colocar ela aqui e vai ter também o link para vocês ou revisarem, quem quiser ver de novo a aula online porque ficou com dúvida, né? Ou para quem não pôde participar aqui na segunda-feira, tem a possibilidade de ver a aula em outro momento. E sempre o exercício, né? Olha tudo isso, faz o exercício, meio ponto, 2 presenças. E aí, ó, terminando o bimestre, já tem 5 pontos garantidos, tá? Pessoal, tá claro por enquanto? Dúvidas sobre o funcionamento? Não, pronto, nenhuma dúvida. Ok, pessoal. Então, eu vou passar para o nosso assunto de hoje, tá? Deixa eu ver se a apresentação tá aparecendo grande aí para vocês. Ou mais ou menos? Sim, pronto. Sim? Então tá bom. Bom, pessoal, hoje é bem introdutório, a gente vai falar de poesia, diferenciar poesia de outros gêneros e vamos falar um pouco dos tipos de poesia que existem. Infelizmente, está me faltando aqui uma boa lousa para eu colocar certas coisas que vão aparecer, então eu só tenho essa apresentação. E aí, se vocês ficarem com dúvidas, a gente procura aqui na hora exemplos para dar, tá bom? A gente tem, modernamente falando, quer dizer, falando na literatura na atualidade, nós temos 3 gêneros literários. O que são gêneros textuais? São tipos de texto. São textos que têm um conjunto de regras específicas para eles. E, portanto, eles têm determinadas regras para serem escritos e eles têm determinadas regras para serem lidos também. Então, os gêneros literários principais são poesia, narrativa e drama. O drama é o texto teatral, né? Então, é o texto que se escreve para que ele vire uma peça de teatro. Modernamente, também, a gente tem o drama que é para o teatro, como nós temos o roteiro, que é o roteiro cinematográfico, por exemplo. Também pertence aqui ao drama. A narrativa são todos os textos que contam uma história. Então, romance, conto, etc. E a poesia são os textos escritos em verso. E essa é a principal característica dela. E o que nós vamos estudar nesse bimestre? A poesia. No terceiro bimestre, nós vamos estudar a narrativa. E no quarto bimestre, o drama. Então, para esse bimestre, o nosso assunto é poesia. Poesia, muitas vezes, se confunde com a ideia de literatura ou de obra literária qualquer que seja ela, né? Então, é interessante a gente fazer uma diferenciação entre poesia e poema. Então, o poema é o quê? Uma obra poética, uma obra literária composta em versos. Então, se a gente pega lá um texto escrito em versos, aquele texto é um poema. E poesia? Poesia pode ser o mesmo que poema. Você pode dizer assim, eu vou ler um poema do Drummond ou eu vou ler uma poesia do Drummond. Não está errado. Mas a palavra poesia, ela tem várias acepções, ou seja, vários significados. Eu coloquei aqui um link para vocês, da onde que eu tirei mais ou menos, tá? Eu alterei um pouco a definição.
mas também fica uma dica para vocês do Michaelis Online, que eu considero um dos melhores dicionários para a gente consultar. Então, poesia pode ser a mesma coisa que poema, mas poesia pode ser a arte de compor versos. Por exemplo, ele faz poesias, ou ele faz poesia. Significa que ele é um poeta, ou seja, ele escreve poemas. Também pode ser assim, o caráter que eleva a alma, ou o que faz o belo manifestar-se. E aí já vai para além do que é literatura. Então você pode falar assim, puxa, esse pôr do sol é poético. Esse pôr do sol é uma poesia. A gente está até usando uma metáfora, né? É um sentido meio metafórico. Mas quer dizer, quando você diz, o pôr do sol é poético, ou esse pôr do sol é uma poesia, você quer dizer que ele eleva a sua alma, que ele é tão belo que é uma obra de arte. Então, você pode falar isso também para objetos ou para textos que não sejam textos de poesia. Esse artigo é uma poesia, esse artigo é poético. Não quer dizer só que ele é literário, mas quer dizer que ele é muito belo, que ele eleva a alma. Tudo certo por enquanto, gente? Dúvidas? Não adianta colocar no chat que eu não tô vendo. Não tô vendo vocês, não tô vendo o chat. Como? Nenhuma, professora. Então vamos em frente. Qual que é a diferença entre poesia e prosa? Então, a narrativa é um gênero literário que pertence a um gênero maior chamado prosa. Né? Então, qual que é a diferença? A poesia, essa é a principal diferença. Ó. A poesia, necessariamente, são textos conotativos, literários. Então, não existe poesia que seja denotativa. Não dá para você fazer uma bula de remédio em versos. Não dá para você fazer um artigo jornalístico em versos. Então, em versos, você só coloca textos que são literários, conotativos. Já a prosa pode ter textos denotativos, né? Então, textos objetivos, como textos conotativos, figurativos. E, inclusive, quando eles são uma narrativa, que quando você faz uma narrativa inventada, uma ficção, né, que pertence à prosa, é um texto conotativo. Em que sentido? É porque ele usa figuras de linguagem, metáforas, antíteses, etc. Pode até usar, mas é porque eles são representativos. Então, eles representam imaginariamente uma situação. Então, tanto a poesia quanto a prosa podem ser literárias, né? Mas a poesia é exclusivamente literária, mas a prosa pode ser literária ou não. Embananei vocês ou tudo bem? Se ninguém chorou e gritou, então eu vou em frente. A outra... Oi? Qual o nome da poesia que não tem... Existe um nome para poesia que não tem rima, no caso? Tem um nome para poesia. A gente vai estudar isso na próxima aula, né? Então você tem... a gente tem poesia que é escrita... Necessariamente ela vai ser escrita em versos, mas ela não necessariamente precisa ser rimada. E aí vai ter um nome para isso, não vou me adiantar muito, porque aí fica muita informação para vocês. Mas existe... a poesia ela é ritmada, mas ela não é obrigatoriamente ritmada com rimas e com uma outra coisa que a gente chama de metro do tamanho, né? Que na verdade é o tamanho, é a metrificação do verso. Então a gente vai estudar também na próxima semana que o verso ele tem um tamanho fixo, mas não é obrigatoriamente, isso não é obrigatório que seja usado hoje em dia, né? Bom, a outra diferença entre poesia e prosa é que a poesia é necessariamente escrita em versos e organizada em estrofes. Depois eu vou mostrar para vocês uma para a gente enxergar isso visualmente. É a hora que a lousa me faz a falta.
Enquanto que a prosa, ela tem como uma unidade a frase, e ela é organizada em parágrafos. Então, o verso, ele não é necessariamente uma frase, tanto que tem verso que a frase, ela começa no primeiro verso e termina no segundo verso, por exemplo, isso é muito comum. Então, aí fala assim, mas como que eu sei onde vai parar o verso? É justamente aquilo que a gente vai estudar na próxima semana. Ou porque ele tem um tamanho, então ele é um verso de 7 sílabas. Aquele verso precisa ter 7 sílabas, tem que interromper ali e continuar no verso seguinte. Ou é porque é a forma que o poeta organiza o efeito que ele quer dar na linguagem. Quando os versos eles são livres, ou seja, não tem tamanho definido, o poeta não necessariamente precisa terminar o verso na frase. Ele vai colocando os elementos de forma a criar um efeito de linguagem, né? A gente lendo vários poemas, a gente vai perceber isso melhor, né? E a poesia ela é ritmada. A prosa pode ser ritmada? Pode, mas isso é incomum. A poesia sempre é ritmada, de uma forma ou de outra, né? Então, mesmo que ela não tenha os versos de tamanho fixo, ela sempre tem um ritmo que é o que faz da poesia ser uma irmã da música. Aliás, eu não coloquei isso daqui. Eu tô achando que eu pulei o negócio. Pulei mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. A poesia nasce como, né? Qual é a origem da poesia? A poesia é a forma literária mais antiga de todas. Então, ela nasce da necessidade da gente representar as ações humanas e os sentimentos humanos de forma bela, né? Então, é por isso que ela nasce junto com a metáfora, por exemplo, né? Então, a gente figurar alguma coisa que é difícil da gente colocar em palavras. E ela nasce da necessidade da gente conservar a memória humana. Hoje em dia, existe uma corrente que acha que a consciência não é uma coisa exclusivamente humana. Existem muitos filósofos que acreditam que os animais têm consciência e outros que acreditam até que a própria Terra é uma consciência. E que, de certa forma, a consciência de todos está ligada. Então, não dá mais para a gente dizer, porque a gente já chegou assim, o que diferencia o ser humano dos outros animais? É a inteligência. Os seres humanos têm inteligência e os animais não têm. Isso já não é mais verdadeiro. Né? Então, hoje nós já chegamos ao estudo dos animais que têm inteligência próxima à humana. Né? Então, os golfinhos, por exemplo, por incrível que pareça, o polvo, né, é um ser super inteligente. Né? Então, inteligência já não é mais uma prerrogativa humana. A consciência está se aproximando disso, que não é mais uma prerrogativa humana, que já estamos próximos de provar que outros seres têm consciência de si mesmo. O que diferencia, então, o ser humano de todos os outros seres? É a arte. Porque só o ser humano conseguiu até hoje se representar através da arte. De representar a si mesmo e ao mundo. Então, não tem golfinho, não tem baleia, não tem nenhum símio, né, da família dos macacos que tenha conseguido representar a si mesmo e ao mundo através da arte, por exemplo, seja da escrita, seja da pintura. Então, isso é o que nos diferencia. Então, a poesia, assim como as outras formas artísticas, estão relacionadas à nossa própria condição humana. E isso vem principalmente de conservar a memória. Então, uma outra coisa que diferencia os humanos dos outros animais é que a gente consegue preservar na nossa memória
né? Um dos meios é a escrita, é a literatura de coisas de muitos anos atrás, né? Então, o primeiro texto conhecido, a primeira poesia conhecida é uma história que se chama Gilgamesh. E ela foi escrita mais ou menos em 3000 antes de Cristo. Então, ela é anterior à Bíblia. Então, e se a gente for pensar na Bíblia, tem mais de 2000 anos, né? Então, a gente consegue conservar histórias, memórias, cultura, através, principalmente, da arte e, claro, da escrita. A poesia, na verdade, é anterior à descoberta da escrita. É claro que ela deve muito à escrita, porque só chegou até nós através de textos, através do registro escrito. Mas se nós formos ver poemas da Grécia Antiga, como os famosos A Ilíada, a Odisseia, né, que são grandes poemas que tomaram outras formas, tem até filme, né, desses poemas, eles não foram compostos por escrito, eles eram compostos oralmente. E eles eram transmitidos, então, assim, os poetas, eles faziam como se fossem grupos, né? Grupos de poetas, tinha um mestre que ensinava os seus discípulos, que depois podiam criar outros ou reformular aqueles poemas. E eles compunham de cabeça, falavam oralmente, e é por isso que a poesia precisava ter rima, precisava ter ritmo, que era para facilitar a memorização. E aí um passava para o outro aquele poema falando e os outros memorizando. Depois foram escritos, né, com a descoberta da escrita, foram registrados por escrito e chegaram até nós, né? E é por isso também que a poesia é relacionada à música, ela conserva, por essa questão da sua origem, de ser de memória, né? Ela conserva características musicais. O ritmo, por exemplo, a sonoridade, entre outras características que a gente ainda vai ver com mais detalhes. Dúvidas por enquanto? Não, pronto. Então vamos lá. A poesia, então eu falei para vocês lá, vou voltar um pouquinho, que nós temos 3 principais gêneros literários: a poesia, a narrativa e o drama. Mas esses gêneros literários, eles são subdivididos em outros gêneros ainda. E a poesia, ela se subdivide em 3 principais gêneros, que são os poemas épicos, os poemas líricos e os poemas satíricos. Vou falar de cada um deles. Os poemas épicos são os mais antigos e hoje em dia os menos praticados, porque são poemas bem longos, de caráter narrativo. Fala assim, mas a narrativa não é outra coisa? Então, os poemas épicos dão origem à narrativa. Mas os poemas antigos, o poema também pode contar uma história, só que qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que é uma história contada em versos. Aliás, eu me esqueci de colocar um exemplo para vocês muito importante, mas já vou falar deles. Então, eles contam grandes feitos humanos. Então, são grandes conquistas humanas, guerras, por exemplo, porque o mundo humano foi feito de guerras, né, infelizmente. Também conta histórias de heróis, na Grécia era muito comum, e histórias de deuses. Considerando que heróis e deuses muitas vezes são representações de ancestrais humanos, então é isso, é para registrar no fundo é a forma primitiva de se contar a história da humanidade. Mas também os poemas épicos foram sendo escritos ao longo do tempo, não é só lá na Idade Antiga. Então eu coloquei aqui o Gilgamesh, que é a história de um gigante, na verdade, que foi escrito em 3000 a.C. Coloquei a Ilíada, os 2 grandes poemas de Homero, que é o principal poeta grego antigo, são a Ilíada
e a Odisseia, ambos escritos nessa época que foi mais ou menos a que ele viveu. Não dá para precisar quando os poemas foram compostos, né? Não dá nem para dizer escritos, foram compostos porque era de memória. Modernamente, por exemplo, a gente tem a Cecília Meirelles, que é escritora brasileira, né, poeta brasileira, que escreveu O Romanceiro da Inconfidência, que é um poema épico que narra a história da Inconfidência Mineira, né, quando o Brasil tentou pela primeira vez se independer de Portugal, deixar de ser colônia portuguesa, mas deu tudo errado, né? A história do Tiradentes e tudo mais. Tem um outro grande poema épico que é o principal poema da língua portuguesa, que não está aí nos meus exemplos, mas vou falar agora para vocês, que são os Lusíadas. Os Lusíadas é um poema de Luís de Camões e é considerado a principal obra literária da língua portuguesa. Os poemas líricos, eles em geral são mais curtos, né? Então, porque um poema épico tem muitas páginas, né? Aquela coisa de 1000 versos, tal, essas coisas assim, divididos em cantos. Agora, os poemas líricos são aqueles poemas, aquilo que a gente está mais acostumado a ver como poesia. Então, eles são poemas mais curtos e eles se caracterizam por expressar a subjetividade, principalmente os sentimentos humanos. Em geral, né, o mais comum é nós vemos poemas líricos que expressam o amor. Agora, existem muitos outros que expressam tristeza, luto, alegria, esperança e, mais modernamente, para a gente falar já um pouquinho da poesia contemporânea, também os poemas líricos expressam protesto, né? Então, expressam as vozes que normalmente são silenciadas na sociedade. A voz do poema, quem conta, né? Aquela voz que fala com você no poema, é uma criação do autor. Isso é muito importante a gente lembrar. Não corresponde necessariamente aos sentimentos verdadeiros do autor. Tem um poeta português, né, que é o Fernando Pessoa, tem um poema muito famoso dele que diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, o poeta, ele não fala das suas necessariamente, pode até falar, mas ele não fala necessariamente do que ele sente, do que ele pensa. Ele está criando um personagem que é o eu lírico. O eu lírico é a voz que fala com você no poema. Então, isso é importante porque lá no terceiro ano, quando vocês estudarem, por exemplo, as cantigas de amigo, que são cantigas lá da Idade Média, poemas da Idade Média, o poema, a voz do poema, o eu lírico do poema é feminino. Mas quem escreveu o poema foi um homem. Então, ele está representando a voz de uma mulher. O Chico Buarque, por exemplo, tem várias músicas do Chico Buarque que é tipo uma mulher que está falando, né, na canção. Que a gente pode dizer que a letra da canção é um poema. E, na verdade, quem escreveu foi um homem, né? Foi o Chico Buarque representando a voz da mulher. Pode acontecer ao contrário também, de uma mulher representar a voz ou o sentimento de um homem. Então, o que é importante a gente saber é que o autor é diferente da sua obra. Ele é separado da sua obra. Então, a obra ela é uma representação, ela é uma criação. Inclusive, a voz que conta, né, o que está sentindo é uma criação do poeta. A mesma coisa serve para os poemas satíricos, né? Os poemas satíricos são os poemas que fazem críticas às pessoas e à sociedade, normalmente em tom de zombaria. Então, os poemas satíricos mais famosos da literatura brasileira são do Gregório de Matos, que era bem abusado. Né? E, inclusive, tem muitos poemas dele que tem todo tipo de palavrão. Né?
E isso lá no século XVII. Mas atualmente a gente pode falar que existe a mesma coisa. Quando a gente pega, sei lá, uma letra de funk, muitas vezes a letra de funk é bem abusada também. É satírica, né? Mas normalmente o satírico, ele faz a zombaria, né? Usa até às vezes a linguagem chula, mais para fazer crítica às pessoas e à sociedade, né? Muitas vezes as pessoas mais importantes da sociedade. A sátira no mundo contemporâneo, né, ela é muito mais feita pela charge, principalmente a charge política, do que pela escrita de poesia, mas também há, né? Também há. Então, o poema satírico é isso, é mais para fazer uma brincadeira com as pessoas. Enfim, pessoal, essa foi a nossa introdução da nossa aula de hoje, né? Como eu já suspeitava, hoje não deu tempo da gente abrir mais 20 minutos para as dúvidas, mas quem tiver ainda dúvidas e quiser perguntar agora no finalzinho, pode ficar à vontade. Pessoal, eu vou interromper a gravação, tá bom?